Oiê, seja muito bem-vinda ao episódio 4 do programa Na Cozinha com Anícia Técnicas Culinárias. Esse programa é uma série gratuita de vídeos onde eu vou mostrar tudo o que você precisa saber para fazer R$10.000 por mês como personal chef e conquistar sua independência financeira. Se você ainda não assistiu os outros vídeos dessa série, é só procurar aqui no meu canal do YouTube mesmo, pela playlist Na Cozinha com Anícia Técnicas Culinárias e assistir. Todos os episódios eles se complementam e tem muita informação rica de conteúdo. E é claro que eu preciso te pedir para, se você gosta desse tipo de vídeo, deixar o seu like aqui e se inscrever no meu canal para você sempre receber as novidades. Eu sou Anícia Nus, personal chef, tenho mais de 1.500 eventos entregues e mais de 5.000 alunas formadas nos meus cursos. E o episódio de hoje vai ser um tema muito pedido por vocês, que é a questão do cardápio, como montar um cardápio para um atendimento como personal chef. Existem várias formas de montagem de um cardápio e eu desenvolvi um método meu que está dentro da formação personal chef, inclusive, para fazer a formação de um cardápio. Então tem várias informações que a gente precisa se atentar e eu vou falar delas a seguir. Lembrando que isso não é uma regra, é um método que eu desenvolvi. Também não é uma lista pronta e nem um cardápio para você copiar e colar. Eu tô aqui para te dar um direcionamento, para te destacar pontos importantes que você vai poder estudar e descobrir a melhor maneira de montar ou até de personalizar os seus cardápios. Eu quero que você foque naquilo que você faz de melhor com base nos meus conhecimentos. Então, para a gente montar um cardápio, a gente precisa se atentar a vários fatores. O primeiro deles é a quantidade de pessoas. Ou, se você ainda não está fazendo um orçamento para evento, que esse teu cardápio, ele seria para quantas até quantas pessoas? Por que eu te digo isso? Porque na hora de montar uma proposta de cardápio, a gente precisa pensar na nossa capacidade produtiva. O que é a minha capacidade produtiva? Eu, Nícia, consigo cozinhar sozinha para quantas pessoas? Para quantas pessoas ou a partir de quantas pessoas que eu vou precisar de uma pessoa para me ajudar? Então, o meu cardápio, ele tem que ser pensado dessa forma. Cardápio 1, para atender um almoço para até tantas pessoas. Cardápio 2, para atender um almoço de tantas a tantas pessoas. Porque não é só a capacidade produtiva, é também o que muda é a quantidade dos alimentos. Eu não vou colocar a mesma quantidade, por exemplo, de proteína, que são as carnes, para 2 pessoas, eu não vou colocar a mesma quantidade, por exemplo, num evento para 15, entende? Tudo muda. Por isso que é tão importante eu saber a quantidade de pessoas, ela é o meu direcionamento. E se eu tô montando um cardápio para eu começar, mesmo que eu não tenha nenhum orçamento ainda de evento, eu preciso me estruturar em relação a isso. Então, para eu montar uma estrutura de cardápio, além das quantidades de pessoas que eu vou ter que saber para quantos que ele atende, eu também preciso me atentar em coisas muito pontuais, como o local do evento ou o local onde eu vou cozinhar. Se ele tem estrutura de fogão, se ele tem estrutura de cozinha, se ele não tem. Porque se ele não tem, o meu cardápio, ele precisa ser mais foco em frios, para que eu possa levar pronto, para que eu não precise cozinhar no local ou que eu não precise esquentar. Isso também interfere no meu cardápio. Então, quando eu tô fazendo a minha estrutura de cardápio, eu preciso pensar em quantidades de pessoas, já vai anotando aí. Eu preciso pensar em local, então, comidas quentes, comidas frias. Então, comidas quentes para ter tantas pessoas, comidas frias para ter tantas pessoas. Já estou conseguindo ter uma estrutura de cardápio. A ocasião dele vai ser finger food. O que é um finger food? São as comidas que ficam passando, geralmente, através de garçom, que a gente chama de coquetel volante, ou elas ficam numa mesa.
Esse finger food, ele pode ser o quente, como ele pode ser o frio. Então, eu tenho as duas ocasiões. São mais um tipo de coisa a pensar na hora de estruturar o cardápio. Outra coisa, o local. Como é o local? Ele é grande? Ele é pequeno? Eu tenho pia? Não tenho pia? Eu preciso levar tudo pronto? Alguma coisa eu consigo manipular no local? Eu vou cozinhar no local? Não vou cozinhar no local? Tudo isso interfere na criação de cardápio. E o que eu tô te falando aqui, é uma estrutura de cardápio. Então, quando eu penso em cardápio, não é pegar um cardápio de restaurante e ter lá todos os pratos, não. É um cardápio mesmo, um cardápio para almoço, casamento, tal, tal, tal e tal. Cardápio para almoço, almoço mais simples, vamos supor, tal, tal, tal e tal. Opção para brunch, isso e aquilo. Opção para café da manhã, isso. Opção para feijoada, vai ter isso. E como saber quais são os itens que entram dentro do cardápio? E isso não importa se a gente está falando aqui de um local que tem ou que não tem estrutura de cozinha, porque isso aí você vai definir dentro do seu cardápio depois. Mas quando a gente vai definir quais itens que a gente vai ter dentro de cada cardápio desse, a gente tem que pensar numa combinação de texturas, sabores, cores. Por quê? Porque a gente come com os olhos. Quem nunca ouviu essa expressão, né? Nossa, eu comi com os olhos. Só de ver já me deu fome. Muitas vezes, né? Por quê? Porque a comida, ela precisa entrar primeiro no olho para depois ela chegar no estômago. Geralmente a gente vê uma comida feia e a gente não sente muita vontade de comer, né? Talvez depois comendo ela até é gostosa, mas vontade a gente não sente. Então é muito importante que ela tenha essa boa aparência, que são a questão das cores e texturas que se complementam. De que forma que eu penso em cores e texturas? O que são essas cores e texturas? Às vezes a gente come, por exemplo, um canapé. Um canapé é uma base de pão, torrada, uma massinha embaixo, que ela é algo macio. E por cima tem um creme. Então ali eu já tenho duas texturas que se complementam na boca. E geralmente eu tenho ainda um topper, algo em cima, que ou ele vai dar uma crocância ou ele vai dar uma explosão. Por exemplo, um canapé com um tomatinho cereja. Quando eu mordo, ele faz na boca, né? O som foi bom, né? Ele explode na boca. Então, eu tive uma explosão de sabores. Eu mordi algo macio, junto com a textura pastosa, junto com aquele tomatinho que explodiu. Eu tive essa explosão de texturas dentro da boca. Geralmente, estrogonofe a gente come com o quê? Arroz e batata palha, né? Então, a gente tem o estrogonofe ou de carne ou de frango, arroz e batata palha. São 3 texturas. A batata palha, ela vai me dar crocância. A carne, ela geralmente é macia, ao menos é o que a gente espera, né? Que o estrogonofe seja macio. E o arroz, ele é soltinho, ele tem essa texturinha mais, como é que eu vou dizer assim? É diferente da textura da carne e da batata. Então, tudo isso se complementa quando a gente coloca a boca, por isso que ele tem essa combinação. Outra coisa que combina muito bem, uma massa com o molho. Ela faz a explosão de sabor, porque uma coisa complementa a outra. O risoto, ele é cremoso. Se a gente finalizar ele com uma farofinha de panko, por exemplo, a gente já tem 2 texturas na boca. E aí a gente ainda coloca uma raspinha de limão siciliano, a gente tem 2 texturas e mais um paladar cítrico. Então, a gente consegue combinar sabores. Isso tudo a gente precisa sim pensar quando a gente está montando um cardápio. Se eu estou fazendo um cardápio de mesa de frios, mesa com tudo que é frio, não só necessariamente queijos e charcutarias, mas também, por exemplo, uma quiche, uns espetinhos,
tudo isso, ele tem que se complementar de certa forma. Não adianta eu colocar algo que vai destoar dessa minha mesa, que não vai combinar, que não vai complementar dentro do paladar, falando, né? Então, quando a gente vai montar uma estrutura de cardápio, a gente precisa pensar nesses itens, nessas questões de cor, de textura, de ser gostoso, de ser atrativo, de não ser só bonito, mas ser gostoso, de não ser só gostoso, mas também ser bonito. Pensar nos locais que eu tenho para trabalhar. Muitos locais não têm estrutura de fogão. Eu preciso ter dentro do meu cardápio uma opção fria para que eu possa atender esse local que não tem estrutura de fogão. Ou ao menos uma carta na manga, um fogão portátil, algo para até tantas pessoas eu consigo atender nesse local que não tem fogão. Se eu vou fazer uma feijoada, eu preciso propor a opção completa da feijoada. É o mínimo que o cliente está esperando. Então, eu sei que cada região tem o seu tipo de acompanhamento de feijoada. Aqui no sul, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, então aqui a gente come feijoada com os pertences suínos, mas tem laranja, tem couve, tem repolho temperado com limão, bem gostoso, bem azedinho, que dá até uma travada aqui assim na boca. Tem a farofa. Tô engolindo aqui a saliva, né? Então, eu vou pensar no cardápio com base naquilo que é servido tradicionalmente. Se eu vou servir uma noite de risotos, eu não vou quebrar, por exemplo, vou fazer um risoto de filé mignon e eu vou fazer um outro risoto de... Vou trazer outro exemplo para ser mais... para quebrar ainda mais. Eu vou fazer um risoto de linguiça, um risoto de linguiça defumada. Aqui a gente tem linguiça Blumenau, vocês talvez tenham uma linguiça calabresa, então para ter uma ideia assim de sabor. E vou fazer um outro risoto de camarão. O que vai acontecer? A linguiça, ela vai roubar o paladar do camarão. Quem comer camarão primeiro, ok, vai gostar. Quem comer camarão depois da linguiça, já não vai mais gostar, porque não vai ter gosto de nada. Então, quando eu vou montar o cardápio, eu preciso pensar nisso. Agora, imagina um risoto de alho poró com um risoto de camarão. Ok, não vai roubar paladar. O alho poró, ele é tão suave quanto o camarão. Por mais que o camarão pareça forte, mas a hora que a gente coloca algo defumado, ele derruba totalmente. Um dia eu fiz uma cagada, ainda bem que a cagada foi na minha casa, foi pra mim, eu tava testando, porque eu testo tudo que eu vou colocar no meu cardápio, né? E eu fiz um risoto de salmão defumado com camarão, junto. Horrível. Por quê? Ficou gostoso, não é ruim, né? Mas o defumado do salmão... Eu falei salmão defumado, né? Falei, né? O risoto do salmão defumado, o sabor do salmão defumado roubou totalmente o sabor do camarão. E não casou os dois juntos. Ficou gostoso, mas não deu pra sentir camarão. Então, seria muito melhor eu ter feito um risoto de salmão defumado do que ter misturado os dois. Então, já nem coloquei no meu cardápio isso, já nem foi pra frente. Então, a gente precisa pensar em todas esses detalhezinhos. A sugestão que eu te dou: comece estruturando um cardápio com base naquilo que você sabe fazer. Então, pensa aí, 2 opções de carnes, 2 opções de carboidrato, 2 proteínas, 2 carboidratos, saladas. Imagina um buffet de restaurante. Quando a gente chega no buffet de restaurante, né? A primeira coisa que a gente vê, saladas, um mar de saladas, né? Depois a gente vai para os carboidratos, macarrão, polenta, aipim, batata doce, batata, purê, né? Arroz, são os carboidratos. Depois a gente vai para as carnes e molhos. Então a gente faz essa sequência. Então imagina que o início, saladas e verduras e legumes, carboidratos e proteínas. A proteína é a cerejinha do bolo, então ela tem que ser em menor quantidade. Em menor quantidade não, em menor variedade. Não é em menor quantidade, é em menor variedade. Porque ela é o topper ali, ele é o chantilly do negócio. Então ele tem que ser aquilo que vai arrematar o prato. Por isso que ele sempre fica por último, porque é algo que vai complementar tudo. Se tem um molho, vai por cima da comida, né? Então,
Por isso que ele fica por último no buffet, quando a gente está fazendo um buffet. Então, pensando em cardápio, é isso que a gente tem que estruturar. Eu sei que no início parece tudo muito confuso, a gente não sabe por onde começar, a gente começa a pegar em quantidade, a gente começa a se apegar em variedade. Eu sei como é que é. Dentro da formação personal chef tem um módulo super completo de cardápios e que ainda tá crescendo cada vez mais, porque cada vez mais tem mais informações para colocar lá dentro. E são muitas aulas. Essa aula aqui ela acaba sendo curtinha, eu não consigo me aprofundar tanto, mas a minha ideia aqui é te dar um norte para criar esse cardápio, que é muito importante para quem está começando, precisa pensar nisso. Se você vai cozinhar na casa de um cliente para a semana, fazer a comida dele da semana, o personal chef em home, aí você já tem que pensar em algo mais caseiro, algo mais dia a dia, coisas que eles não têm tempo de cozinhar. Então, se eu vou atender o meu cliente, eu vou propor para ele no cardápio dele coisas que ele geralmente chegaria em casa e não iria cozinhar. Uma lasanha, uma carne de panela, um músculo, coisas mais que demoram mais, o feijão, que são coisas que ele não cozinharia. Um arroz, um macarrão é muito simples, ele pode cozinhar no dia a dia. Claro que a gente acaba incluindo também, mas são mais fáceis. Então, a gente precisa pensar, no caso do personal chef em home, em algo que eles não cozinhariam, tá? Montar uma lasanha, isso é o que a gente tem que fazer para atender eles. Quando a gente está falando de um evento, depende do evento. Se é um evento casamento, as pessoas querem mais chutar o balde, comer comida boa, comer comida que não se come no dia a dia. É o mínimo que eles esperam. Se é uma festa de criança, eu vou pensar em coisas de criança, eu vou estruturar, mas só vai adulto na festa. Não importa, é uma festa de criança. A gente já vai com a mentalidade de, nossa, que legal, vou comer bolo, vou comer brigadeiro, vou comer cachorro quente, vou comer coisa de criança, que a gente gosta. Se a gente vai num churrasco, o que a gente espera? Uma carne de boa qualidade, salada, maionese, pãozinho de alho, linguicinha, coisas de churrasco. Se eu vou numa feijoada, eu espero coisas de feijoada. Então, não adianta a gente querer também empombar, como é que se fala? Emperequetar, encher linguiça o nosso cardápio. A gente precisa entregar um mínimo esperado. Claro que a gente pode surpreender, mas a gente precisa entregar o mínimo esperado. Não adianta eu querer encher muito de muita coisa, muito frufru, porque depois eu não dou conta, depois o cardápio fica ruim, depois as coisas não se combinam. Se eu tenho um macarrão, eu preciso pensar que eu tenho que ter um molho para esse macarrão. Se eu tenho um purê, eu preciso ter um molho para esse purê. Se eu tenho um estrogonofe, eu preciso ter o arroz para esse estrogonofe. Tem coisas que obrigatoriamente elas se complementam. Então começa a pensar no cardápio com aquilo que você sabe fazer. Faz uma lista dos itens que você sabe fazer e começa a pensar nesses itens das texturas, nas cores, em que ocasião que esse item ele casaria. E não tem problema se um item entra em várias ocasiões. É isso que a gente quer, a gente está estruturando o cardápio. Começa a pensar a quantidade de pessoas que você conseguiria atender sozinha. Ah, Inícia, não sei, nunca fiz. Faz para a família, faz uma festa, faz um jantar para os amigos. Ó, pessoal, vamos lá em casa, quero usar vocês de cobaia e hoje eu vou cozinhar. Separa aí, 6 casais, vamos todo mundo lá em casa. Quero cozinhar, quero todo mundo de cobaia para mim. Quero ver como eu me viro cozinhando sozinha para vocês. Ótimo! Eles vão amar, você vai amar, vai estar entre amigos, vai cozinhar, vai colocar em prática. Nada melhor do que os amigos para serem cobaia. E vai por mim, tá? Eles adoram ser cobaia em coisa de comida, né? Quem não, né? Até eu gosto. Então, a gente precisa começar pensando naquilo que a gente sabe fazer. Um cardápio para até 20 pessoas, 2 tipos de carne, com 2 tipos de carboidrato, com 3 tipos de salada, tá perfeito, perfeito. Então, com base nisso, você monta algo mais simples, algo que você sabe fazer. Nisso, eu já sei trabalhar com pratos mais requintados, ótimo, já pensa nisso também. Mas começa
Começa a estruturar o cardápio. Define vários cardápios. Faz aí um casamento de itens, de coisa que você sabe fazer e vai montando vários cardápios. Uns com mais opções de carne, outros com menos. Um com mais opções de carboidrato, outros com menos. Um com mais saladas, outro com menos. Estuda aí em livros de receita mesmo, pratos diferentes de carne, pratos diferentes de frango, pratos diferentes de porco, pratos diferentes de saladas. Nada melhor do que livro de receita para a gente tirar ideias. Foge um pouquinho da internet. Tá todo mundo na internet, tá todo mundo no Instagram, tá todo mundo pesquisando a mesma coisa. Vem pro offline, vem pro papelzinho que ninguém tá olhando. A chance de fazer algo diferente do que a manada tá fazendo é bem maior. Então comece a estruturar. Não tem problema se você ainda não sabe fazer algo sofisticado, luxuoso, se o empratamento ainda não é aquilo que você quer, se você ainda tem dúvida de quantidade, não importa. Comece a montar o cardápio. Ele é a base fundamental. O resto a gente vai ajustando, a gente vai estudando, vai trazendo conteúdo para ajudar vocês aqui. Mas precisa começar a fazer aquilo que você já sabe. Então, lista tudo que você sabe e comece a botar a mão na massa para criar esse cardápio. E você percebeu como a montagem do cardápio, ele pode ser um tema complexo se a gente não souber por onde começar, mas a oportunidade ainda está em você criar algo que realmente seja com toque seu, que faça as pessoas reconhecerem o seu diferencial. Trazer essa essência que você tem, trazer esse algo seu que você tenha. Por exemplo, a minha comida, ela vem nessa pegada mais caseira, comidinha de mãe, comidinha de vó, nessa comida afetiva. Eu tenho isso muito forte dentro de mim. Esse é o meu diferencial. E não é algo que alguém foi lá e colocou em mim. É algo meu. Eu sei cozinhar como uma vozinha cozinha, por exemplo. Então eu trouxe isso para dentro do meu cardápio, para dentro da minha forma de cozinhar. Eu sou muito criteriosa com ingredientes de qualidade, ingredientes gostosos, ingredientes bons e comida caseira. Eu fujo dos industrializados. Eu fujo de coisa barata. Eu vou naquilo que vai trazer cada vez mais sabor para as coisas que eu tô criando. E você criando e testando o seu primeiro cardápio, você já consegue identificar o seu diferencial. Você vai encontrar as coisas que os seus clientes vão mais gostar. O que você não pode fazer é pegar um cardápio pronto de outro chefe e usar, sem a sua identidade, sem o seu toque. Dá o primeiro passo aí e monta o cardápio de acordo com o que o seu cliente der de sugestões, por exemplo. Coloque em prática, faz um teste para descobrir aquilo que funciona e aquilo que não funciona. E se você já começou a imaginar qual o tema do seu primeiro cardápio, eu vou te dar um primeiro passo até para você mergulhar ainda mais nisso. Lista aí todas as suas habilidades na cozinha, monta um cardápio mesmo que fictício e depois você vai procurar alguém para fazer uma parceria, colocar em prática. Aquele grupo de amigos que eu falei, uma amiga que tá grávida, bota em prática. Depois você volta aqui ou vai lá no meu Instagram para me contar como é que foi. Combinado? O vídeo chegou ao fim. Eu espero que você tenha entendido o que eu passei aqui. E qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários também. Todas as terças e quintas, às 7 horas da manhã, tem um novo episódio onde eu te mostro o caminho para fazer R$10.000 por mês como personal chefe e conquistar a sua independência financeira. Agora, coloca a mão na massa aí, não deixa o medo te bloquear, não deixa a dúvida, outras dúvidas surgirem na sua cabeça. A gente terminou uma aula sobre cardápio, então vai lá, bota a mão na massa e cria o seu cardápio, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Um beijo!